Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar então o quarto mandamento. Nosso slide então inicia com o texto do quarto mandamento e eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura. Guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Vamos lá. Se a gente tivesse que resumir todo esse mandamento, né, todo esse texto, nós poderíamos compreender que o quarto mandamento fala de um dia de descanso e de adoração ao Senhor. Então você pode sintetizar tudo isso que está trabalhado aqui no quarto mandamento como a guarda dessas realidades. Um dia de descanso e um dia de adoração ao Senhor. O Senhor julgou tão necessário para o povo de Israel ter essa guarda de descanso e de adoração que ele intencionalmente colocou isso na lei. Isso é uma lei, isso é imperativo, isso não era algo da qual o povo poderia ou não pensar em escolher, em como praticar. Era um mandamento, deveria ser feito. E aí é por isso que é importante, por exemplo, da gente compreender, né, como é difícil para os fariseus do Novo Testamento responderem a Jesus. Quando Jesus vem falar assim, vamos colocar o outro para carregar a cama, vamos colocar... Isso é algo muito difícil de se compreender para eles, em como Jesus está trazendo o espírito da lei ou ressignificando esse mandamento. Porque é muito explícito no modo como o Senhor dá esse mandamento para o povo de Israel, de que isso deveria ser feito, sem reservas, sem ressalvas. Precisava ser um dia guardado para o descanso e ser um dia guardado para a adoração. Ana, mas nesse texto não fica tão explícito que esse é um dia guardado para a adoração, né? Então, se a gente for ler, por exemplo, o texto não parece falar nada diretamente sobre a adoração. Parece falar mais de descanso, não é verdade? Vocês concordam comigo de que o texto não parece ser tão enfático no sentido de adoração? Ana, mas aqui tem a ideia de santificar. É importante a gente lembrar que a ideia aqui de santificar tem a ver com o quê? Separação. É um dia separado. E a gente pode compreender essa realidade quando a gente toma, por exemplo, de Gênesis capítulo 2. Os irmãos lembram de Gênesis capítulo 2? Vamos dar uma abertura rapidamente aí em Gênesis capítulo 2. No verso 2 eu peço que um irmão possa fazer a leitura. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, e descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Pode continuar. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, qual é o ponto aqui? Ao abençoar o sábado e a santificar o sábado, Deus está sacralizando o sábado, tornando ele sagrado? Não, o Senhor está separando o dia do sábado, o 7º dia, como um dia de descanso. Então há uma separação e é importante que os irmãos compreendam isso. Ana, então se a ideia aqui de santificação fica clara, tanto pelo texto de Gênesis quanto por esse texto de Deuteronômio, que essa é a ideia de separação e não necessariamente de torná-lo sagrado, qual é a compreensão então que parte do dia do sábado, né, do quarto mandamento, do 7º dia? A gente já vai chegar também na compreensão mais exata desse sábado aqui, como um dia de descanso e adoração.
são as leis mosaicas de cerimônia. Então, as leis cerimoniais de Moisés apontavam para uma realidade cultica e de adoração nesse dia separado para descanso. O povo, de fato, não trabalhava, mas eles entravam numa realidade cultica, numa realidade de adoração ao Senhor. Então, não é especificamente nesse texto que a gente vai ter, né, essa tomada de ideia de adoração, mas as leis cerimoniais que vão corroborar com esse mandamento a respeito do dia do descanso, vai trazer esse entendimento de adoração ao Senhor. Ficou claro, irmãos, esse ponto? Do porquê, então, do dia de sábado, a gente pode definir esse mandamento como um dia separado para descanso e adoração? Ok? Então vamos adiante. A palavra que foi traduzida sábado é a palavra hebraica Shabat, que quer dizer descanso. Ou seja, qual é o ponto muito importante de nós compreendermos aqui? A tradução que nós lemos, ela faz uma escolha hermenêutica. A gente sempre bate nesse ponto quando a gente vai falar sobre o estudo exegético, sobre o estudo hermenêutico. Toda tradução, ela faz uma escolha hermenêutica. Então, ao identificar no texto corrido do mandamento que o sétimo dia era o dia separado para o descanso, a tradução automaticamente já colocou o quê? No dia de Shabat, no dia do descanso, o quê? O sábado. Ana, isso quer dizer que literalmente o dia, guardar o dia do Shabat é o dia do sábado literal? Não, é o dia do descanso. Mas quando que o Senhor deu para termos esse dia de descanso? Ou melhor, nós não. O povo hebreu. O sétimo dia, que é o sábado. É importante a gente ter essa clareza, porque isso vai ser muito importante para o desdobramento teológico do entendimento do descanso que o Novo Testamento traz. Se a gente não fizer essa percepção hermenêutica, inevitavelmente nós vamos cair realmente no mesmo ponto a qual os adventistas caem, que é a literalidade do sábado como o dia do descanso, e não da ideia do descanso como uma percepção, como nós vamos estudar aqui, escatológica, da salvação que o próprio Deus apontava para o seu povo. Então vamos lá, o Senhor trabalhou e ele descansou. Shabat também está ali em Gênesis. E então, depois do seu descanso, que é o seu quê? Seu Shabat, que é a mesma coisa que está aqui no mandamento, então ele separa o sábado para esse dia, a qual representa o descanso dele, porque é a finalização das suas obras. Em Gênesis, nós não temos uma ordenança para Adão e Eva. Isso fica claro para os irmãos? Nós temos uma realidade voltada para Deus e o seu trabalho, e a conclusão do seu trabalho ser apontado como essa realidade de descanso. Na lei mosaica, então, que nós temos essa ordenança para o povo, mas é importante ter em mente que esse é um pano de fundo, esse é um pano de fundo teológico, o fato de que Deus trabalhou e descansou. Então o povo agora vai também ter um dia da qual eles descansam de todo o seu trabalho e se voltam para o Senhor em adoração, em realidade análoga, né, ao próprio Deus. Ficou claro, então, irmãos, esse ponto dessa compreensão do Shabat, como nós devemos entender aqui a proposição hermenêutica, separando ela da percepção teológica, ok? Então vamos então adiante. É correto, portanto, entendermos o mandamento como: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Os israelitas foram levados em cativeiro, e aí Jeremias capítulo 17, verso 19 ao 27 fala disso, por haver repetidamente desrespeitado este mandamento. Então esse era um mandamento vital, ele era um mandamento de muita importância, porque ele era um mandamento didático, da qual o povo não poderia deixar de cumprir. E como ele era um mandamento didático, Ana, qual é o ponto didático desse mandamento? Vamos lá no final do mandamento. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Ou seja,
Quando o povo separava o sábado para descansar e adorar o Senhor, eles estavam lembrando da redenção que eles receberam. Eles foram retirados de um estado de escravidão. E vamos lá, estado de escravidão, você trabalha 3 dias e para 4 da semana? Você trabalha o quê? Todo dia. Todo dia. Era trabalho, era escravidão, era uma realidade tanto social, e é importante que a gente tenha essa visão, é uma realidade social quanto espiritual. Existe uma escravidão, uma realidade de deuses falsos que oprimem o povo de Israel, e existe uma demanda também social, da qual o povo trabalhava e não parava. A gente vai ver um pouquinho mais à frente esse aspecto do mandamento. Então é importante entendermos que esse mandamento é uma ordem do Senhor, a partir dessa compreensão do descanso que o próprio Deus tem e torna isso análogo ao povo de Israel. Descansem e me adorem nesse dia separado. E segundo, ele é didático para que o povo lembrasse de onde o Senhor tinha retirado eles, o que o Senhor fez em favor deles e como eles poderiam continuar adorando a esse Deus, confiando nesse Deus que os resgatou com mão forte. Ok? Alguma dúvida nesse ponto, irmãos? Não? Então, ficou compreendido como esse mandamento chegou ao povo de Israel. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para os irmãos. É fazer esse movimento, correto. Como isso é para o povo, significado imediato do texto, e agora a nossa significância do ponto de vista de estarmos na nova aliança e como a nova aliança nos apresenta esse mandamento do dia de sábado. Vamos lá. Calvino defende: parece, portanto, que por meio do 7º dia, o Senhor esboçou para o seu povo a perfeição vindoura de seu Shabat, do seu descanso, no fim dos tempos, a fim de levá-los a almejar essa perfeição pela meditação incessante sobre o Shabat ao longo de toda a vida. A ideia de descanso escatológico se une, evidentemente, àquela do descanso da salvação, especialmente quando se tem em vista o que já se cumpriu pelo fato de Cristo haver cumprido o Shabat. Os conceitos antigos são reinterpretados em termos de salvação. Isso inclui as boas novas de livramento, libertação e perdão resultante das obras poderosas e da pregação de Jesus Cristo. Então a gente precisa ir lá em Hebreus agora. Vou abrir também. Deixa eu só achar aqui. Vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 1, que diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, esse descanso já chegou em determinado sentido? Não, porque nós vamos entrar nesse descanso. Então esse é o primeiro ponto. E aqui é o sentido escatológico. No sentido escatológico, nós ainda vamos entrar no descanso eterno de Deus. E é esse o ponto que Calvino trabalha. De que, de uma forma que talvez não nos é muito clara, tal como para mim não é muito claro, como Abraão entendeu que a terra prometida não era a terrena, mas a eterna. Porque se a gente lê em Gênesis, tem algum texto que fala sobre isso? Não, mas Hebreus diz que Abraão discerniu isso. Que ele sabia que era sobre uma pátria celeste e não terrena. Então, o que nos é apontado aqui por Calvino é que o Senhor deu esse mandamento já com essa perspectiva escatológica de descanso eterno.
E aí o livro de Hebreus vai confirmar isso. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha que interessante. Ora, o Senhor já não tinha um descanso desde antes da fundação do mundo, quando a sua obra foi concluída? Então eles não entrarão no meu descanso, já tinham um descanso. E esse descanso não era imediatamente o quê? A terra prometida. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus... Vamos lá, esse ponto é importante agora para a gente entender a outra perspectiva do descanso. Trabalhamos escatologicamente, ficou claro para os irmãos? O modo como o próprio livro de Hebreus vai trabalhar isso no Antigo Testamento, porque Josué fala: vocês não entrarão no meu descanso, mas eles já entraram na terra prometida. Que descanso então é esse que está sendo falado? É o escatológico. Agora vamos entrar na perspectiva do descanso da salvação. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Vamos lá. Quando Cristo realiza e consuma toda a obra de salvação, ele conquista um descanso, porque ele realiza toda a sua obra e tudo isso está sendo cumprido, e ele entra no descanso de Deus, do ponto de vista de realização das obras. Cristo é o nosso descanso. Não há mais o que ser feito, não há mais o que ser trabalhado. Então vamos lá, quais são as dimensões que a gente tem no quarto mandamento? Dimensão social, que diz respeito ao corpo físico e literal, dimensão escatológica e dimensão redentiva. E aí, no que diz respeito à redenção escatológica, nós estamos aguardando. E no que diz respeito à redenção redentiva, Cristo já realizou uma vez por todas. E Cristo ele vai ressignificar isso no Novo Testamento, trazendo ele mesmo a realidade de ser então esse descanso para o povo de Deus. Vamos lá. Abram em João, capítulo 5. Verso 8, diz assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele era dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse:
pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Opa! O que Gênesis 2 diz? Que Deus terminou o seu trabalho e... Então que trabalho é esse? É o trabalho da redenção. É o trabalho da salvação com o Filho, da qual ainda está em trabalho. Ainda está trabalhando. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a... Então aqui tem um ponto importante. Por que Jesus não estava desrespeitando o sábado? Porque ele era o eu sou. Porque ele era aquele que no início do decálogo diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Jesus tem a autoridade para ressignificar o sábado à luz da nova aliança. Ele não está desrespeitando ou descumprindo a lei. Ele está, na verdade, cumprindo a lei e ressignificando a lei à luz da nova aliança. Verso 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, quem faz? O Filho. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e mais maiores obras do que essas lhe mostrarás, para que vocês fiquem maravilhados. E aí o restante desse texto é Jesus fundamentando a sua autoridade. Então qual é o ponto aqui? Jesus está trabalhando redentivamente, e ele já está trabalhando isso no sábado intencionalmente, porque ele já está ressignificando o sábado. O sábado era um dia separado para o trabalho. Para vocês, eu estou trabalhando e vou fechar o dia do descanso, e vocês entrarão no meu descanso. Então, irmãos, a compreensão aqui dessa lei para nós no Novo Testamento é compreender que nós temos sim um descanso. Esse descanso é escatológico, nós aguardamos esse descanso eterno e temos o descanso de Jesus Cristo, que já opera em nós de tal forma que não precisamos guardar um dia, literalmente. Cristo é o nosso descanso, e todos os dias são dias marcados pela adoração ao Senhor e pelo descansar na obra dele. Então o sábado nesse sentido é ressignificado. Cristo é o nosso descanso, nós descansamos nele, e todos os dias para nós então é um dia marcado por adoração. Eu quero ampliar essa percepção com o Catecismo de Heidelberg, que vai falar sobre uma outra perspectiva, e que não é outra no sentido de ser contrária, mas que corrobora com essa compreensão de todos os dias serem o nosso dia de descanso no Senhor, o nosso dia de santificação, de separação ao Senhor e também de adoração a Ele. O Catecismo de Heidelberg, pelo qual Ursinus foi um dos principais responsáveis, e aí esse catecismo é importante a gente salientar, ele é um catecismo do século da Reforma. Nós não estamos falando de uma nova ideia que vem recentemente na teologia de 200 anos ou dos tempos atuais do Carson ou do Keller. É uma compreensão antiga, é importante trazer isso para os irmãos. Por quê? Logo mais à frente eu vou trazer uma contraposição. Eu estou trazendo essa posição, que como o pastor já trabalhou, é a posição da igreja, então ouçam dessa forma, essa é a posição pastoral, mas eu também vou apresentar uma contraposição, que é uma posição também participante da tradição especificamente reformada, ok? Mas então vamos ao catecismo. Expressa a convicção de Lutero e Calvino ao afirmar que a exigência de Deus no quarto mandamento é que eu cesse minhas obras perversas,
todos os dias de minha vida, permitindo que o Senhor trabalhe em mim por meio do seu Espírito e, desse modo, inicie nesta vida o Shabat eterno. Essa citação nos leva à quarta maneira em que se pode considerar que o mandamento do Shabat continua sendo válido, pois é evidente que a santificação não pode ser limitada a um dia da semana, envolvendo antes todos os dias da minha vida. Eu não devo, então, entender que tem um dia que eu separo para Deus, sábado ou domingo. Todos os dias da minha vida são separados em santificação para o Senhor. Essa é uma nova perspectiva da qual nós podemos compreender o Shabat à luz da nova aliança. E aí um comentarista, Rodolphe, ele vai ainda trazer isso como uma hermenêutica, não de especulação teológica, mas do Novo Testamento no Sermão do Monte. Vamos lá. Rodolphe identifica corretamente a internalização e intensificação do mandamento de acordo com o método do Sermão do Monte, de modo que parafraseia sua exposição cristã na autoridade da lei do Shabat da seguinte maneira: ouviste o que foi dito daqueles da antiguidade? Santificai o Shabat? Mas eu vos digo, somente aquele que, aos olhos de Deus, santifica todos os dias de sua vida é que guarda o Shabat. Muito interessante isso aqui. Onde está escrito literalmente na lei? Não. A gente lê o sermão e sabe que não está lá. Mas ele apreende aqui o método do Sermão do Monte e exemplifica isso nesse quarto mandamento. Se antes ele era um mandamento restrito e com uma expressão muito externa, agora ele é um mandamento amplo com uma aplicação muito interna e muito intensa de como nós devemos guardar o quarto mandamento do Senhor. E aí eu vou encerrar esse ponto e perguntar: algum irmão tem alguma dúvida nesse ponto? Alguma dúvida? Não? Então, ok. O descanso físico literal é dispensado pelos cristãos? Ou seja, vamos voltar lá para o quarto mandamento. Lá no início do nosso slide. Depois de expressamente dizer, guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, o restante do texto vai ter uma ênfase muito forte o quê? No trabalho e no descanso desse trabalho literal, de mãos, de obra, de fazer coisas, de cansar o corpo físico. E não vai trazer isso apenas para o povo da aliança, mas os servos, as servas, os animais. Então aqui traz uma ideia de descanso físico. Então, por exemplo, essa percepção de dimensão física, literal do corpo, ela é algo dispensado pelos cristãos? E aí, de cara, para a gente já estabelecer a nossa argumentação, ela é dispensada no sentido de ter um dia separado de forma imperativa. Então, o sábado era um dia separado de forma imperativa, de tal forma que o não cumprimento disso se tornava o quê? Um pecado. Então, o povo tinha que descansar, não apenas dentro dessa perspectiva de descanso, de adoração, de santificação, mas também de fisicamente se manterem descansados. Então, nós não temos mais isso como um mandamento, como uma ordem literal para um dia específico a gente separar. Mas se nós compreendermos o princípio desse mandamento nessa perspectiva social do descanso físico, a gente pode, sem dúvida nenhuma, trazer contribuições para a nossa vida cristã a respeito dessa teologia, vamos dizer assim, do descanso que o quarto mandamento traz. Então vamos fazer aí uma leitura. Se Deus ordenou que o seu povo descansasse a cada 7 dias no Antigo Testamento, e se foi atribuído um grande valor a essa injunção, não é provável que tal descanso regular seja igualmente valioso nos dias de hoje? Uma passagem como Deuteronômio, capítulo 5, verso 14, sugere que o Shabat possui um aspecto profundamente social e humanitário, e que foi instituído visando aqueles que se encontravam sobrecarregados de modo particular por seus trabalhos e sujeitos às ordens de outros. Um mecanismo de controle, o quarto mandamento,
é um mecanismo de controle para evitar a exploração e servia para mostrar que todos os membros da comunidade eram o quê? Iguais diante de Deus. Se o povo de Israel trabalhava feito um condenado no Egito, os príncipes estavam assim? Eles estavam o quê? Tranquilos, descansando. Imagino que o governante, ele tinha até algumas funções, mas ele não trabalhava todo dia. Ele tinha um descanso, mas por conta do quê? Da posição. Isso trazia uma realidade de desigualdade no mérito do descanso. E o ponto que o texto está trabalhando aqui é que ao tornar esse mandamento uma realidade para o povo de Israel e ser detalhista de dizer, os servos também têm que descansar. Isso está trazendo uma igualdade. Todos merecem descanso diante do Senhor, porque todos são iguais, todos são limitados, todos ficam cansados com a sobrecarga do trabalho. E não apenas isso, o Carson traz algo muito interessante sobre uma antropologia bíblica do Shabat enquanto descanso em relação, por exemplo, ao marxismo e como o marxismo vai ter uma antropologia do trabalho no homem. Vamos lá, diz assim: na verdade, encontraram esse ponto? Depois da visão cristã do trabalho e recreação. Na verdade, foi mostrado que uma das diferenças entre uma antropologia marxista e uma antropologia bíblica se encontra representada no Shabat do Antigo Testamento. Enquanto o marxismo considera que a essência da pessoa é o seu trabalho, que transforma a natureza, por meio do Shabat do Antigo Testamento, o Shabat do Antigo Testamento relativiza sua própria ordem de trabalhar no mandato cultural, ensinando Israel que o trabalho podia ocupar seis dias da sua vida, mas não toda ela. O trabalho não era o propósito maior da humanidade. Fantástico. O que diz o nosso catecismo e os catecismos históricos? Qual é o fim principal do homem? E o que é a ordenança do Shabat, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, senão um descanso, uma celebração, um gozar em quem Deus é e naquilo que Ele faz. E o que é essa percepção de descanso físico, literal, de dizer, vocês não são o que vocês fazem, vocês são algo a mais do que isso. Isso é parte da vida de vocês, mas isso não define a vida de vocês. E aí, com uma aplicação muito direta para nós, na contribuição da nossa visão cristã. Nós podemos trabalhar muito isso, se confundir com quem nós somos. E isso trazer um ritmo tão inadequado para a nossa vida, da qual por vezes, e eu sei que talvez vocês possam ter passado essa experiência, não porque eu sou adivinha, mas porque por vezes, para mim é um desafio, chegar no domingo e separar minha mente e fazer com que eu pare de pensar no que eu tenho que fazer na segunda, no que eu marquei de fazer com a irmã, no que eu tenho que conversar depois, naquilo que eu tenho que entregar, é parar. Para. Isso quer dizer que é algo só no domingo? Não, mas o domingo realmente nos remete, esse descanso no Senhor nos remete a essa reconfiguração de estilo de vida. Nós precisamos descansar, nós precisamos parar. Existe algo que o Senhor colocou, e aí eu vou usar um termo que parece estranho, mas ele é muito simples. É só para falar que nós fomos criados por Deus. Na nossa criaturidade, o Senhor nos colocou para dormir. A pessoa que não dorme, ela dá pane. Isso é um limite, é um Senhor falando assim, você não foi criado para o trabalho o tempo todo, você descansa, você para, você precisa de um tempo de repouso, e isso deve ser entendido no ritmo da nossa vida. A nossa vida deve ser impactada com a teologia do descanso, tanto da que nós encontramos socialmente aqui no quarto mandamento, quanto nossa perspectiva teológica de que Deus descansa e de que Cristo é o nosso descanso. A nossa vida deve ser impactada no nosso ritmo e de como nós trabalhamos e de como nós descansamos. Então, qual é o ponto? Nós não temos mais um dia específico de descanso, mas nós realmente devemos cultivar uma realidade de descanso. Qualquer dia da semana, né? Eu faço a agenda do André e eu separo a segunda. A segunda você não faz nada.
de trabalho, né? Mas ele gosta de ler, isso para ele não é trabalho, isso para ele é alegria. Mas é um dia que nós precisamos parar, nós precisamos ter. Esse dia tem que ser o dia de domingo? Não necessariamente. O Novo Testamento não faz uma conexão direta com isso. E aí já vou antecipar o nosso próximo tópico. O Novo Testamento não tem nenhum texto que é explícito em trazer o Shabat do sábado para o domingo. Literalmente, não tem texto no Novo Testamento trabalhando isso. Mas nós devemos tomar o princípio desse quarto mandamento e aplicar em nossas vidas, ponderando se talvez nós não estamos lutando contra Deus e contra o modo a qual Ele nos criou. Seres limitados, seres que precisam de descanso físico, descanso espiritual, sem dúvida nenhuma, é o que deve chegar primeiro. É o que deve chegar primeiro. É a realidade de que em Cristo nós temos o descanso de todas as coisas e que Ele detém o controle de todas as coisas. Que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, detém o controle de todas as coisas. Ele não está perturbado, não sabendo o que Ele está fazendo do mundo. Ele fez tudo e está no descanso. E um dia nós entraremos nesse descanso escatológico. Nós devemos partir daí, então, para também nutrir um descanso físico, um repouso físico. Ok, irmãos? Alguma pergunta nesse ponto em específico? Yasmin. Clara, você falou sobre a questão do dia separado como imperativo e ser de fato, não ser de fato para nós esse imperativo. Então a gente deve olhar esse dia como o exemplo que você trouxe da Bíblia. Então não é por esse caminho, mas agora falando sobre o descanso literal. Você acredita que quando uma pessoa está não por não conseguir, mas por uma questão de negligência mesmo, inferindo em não dormir propriamente, não se dar o descanso literal de modo certo, enfim, de modo que vá se desdobrar num dia mais produtivo, num dia mais proveitoso, ela está incorrendo em um pecado ou ela não tem uma compreensão teológica correta acerca daquilo e por isso ela está se desdobrando nessas variantes. Eu não posso dogmaticamente dizer que é pecado porque a Bíblia não diz. E se tem algo que eu tenho buscado exercitar muito no meu estudo teológico e na minha aplicação da teologia, é me limitar a não dizer que é pecado o que a Bíblia explicitamente não diz. Então, se a Bíblia não diz dogmaticamente que isso é pecado, e se eu não posso usar, por exemplo, do mandamento para inferir princípios explícitos nas Escrituras disso ser pecado, eu não posso fazer. Em que sentido? O próprio Cristo faz isso, ele pega um mandamento que é rígido, fechado, e ele amplia. Mas isso está na Escritura. Eu não sou Jesus, então eu não posso pegar os princípios e ir ampliando eles, então eu preciso tomar esse cuidado. Mas do ponto de vista de discernimento da nossa criação, Yasmin, é correto, sem dúvida nenhuma, dizer que aquela pessoa que não discerne a sua criaturidade, como eu disse anteriormente, né, o modo como Deus criou, com essa limitação de necessidade de renovação do corpo físico em dormir e o impacto que isso traz para a vida dela, o mínimo que eu posso dizer é que ela é tola. É que ela é tola. Ela é uma pessoa tola, né? Ela é uma pessoa que não está compreendendo como Deus a criou e como Deus a formou para funcionar, né? Então, nós fomos criados por Deus para funcionar de uma determinada forma. E quando nós não nos percebemos dessa realidade, né, nós podemos ser um tolo. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que não gosta de comer legume, que não gosta de comer coisas saudáveis, proteína, fruta e tudo. Eu vou dizer que essa pessoa está incorrendo em pecado? Seria muito difícil eu fazer essa afirmativa tão categórica, mas eu posso dizer que ela não está sendo sábia, que ela não está discernindo o corpo que o Senhor deu a ela e o modo como ela deve desenvolver a saúde, pelo impacto que isso vai trazer na vida dela. Por quê? Porque não é só sobre
dormir e comer, mas é sobre o modo como isso se desenvolve na nossa vida. Se você dorme pouco, você vai ter problema com memória, você vai ter problema com concentração. Isso é real, né? Os estudos mostram isso. E nem se a gente não abrir um estudo na internet, qualquer pessoa aqui que ao longo da semana dorme 4 horas, ela vai perceber um cansaço, ela vai perceber que a disposição dela para produzir, né, tanto intelectualmente quanto fisicamente, muda. Quando nós não temos uma alimentação adequada regularmente, o colesterol vai subir, aí você pode ter um infarto. Então, assim, na prática a gente consegue ver essa resposta da nossa criatividade e como nós não lidamos bem com ela. Eu não tenho nenhum texto bíblico explícito falando sobre isso e categorizando como pecado, mas eu acredito que de imediato, o que eu posso dizer com toda certeza, né? Então eu ficaria na dúvida de dizer se é pecado ou não, e aí eu me privo de fazer a afirmativa. Mas com certeza não é um modo sábio de entender a teologia da criação e o modo como eu me relaciono com ela. Ok? Foi? Okay. Mais algum ponto, irmãos? Aqui, mais alguma pergunta? Não? Vamos seguir adiante então. O culto no domingo é uma transferência do Shabat no sábado para o domingo? Não é? Será que os outros irmãos estão certos? Será que tem consistência? Vamos lá. Por certo, os motivos para o culto semanal ter se tornado uma norma nos círculos cristãos pode ser apresentado em termos que, de um modo geral, são de natureza prática. E quando o culto congregacional diário deixou de ser praticável, ou seja, todos os dias cultuarem ao Senhor, o intervalo semanal deve ter ocorrido aos cristãos judeus como a alternativa mais apropriada de divisão do tempo. Os gentios, por exemplo, não vão ter essa leitura, por exemplo, que os judeus vão ter de leitura semanal. Vamos entender aí essa perspectiva, né, de ciclo semanal. Deus havia, é a parte que está em negrito. Encontraram a parte que está em negrito? Deus havia, sim? Deus havia marcado a história com um padrão de 7 dias. Atos 20, capítulo 7. No primeiro dia da semana, e 1 Coríntios, capítulo 16, 2. No primeiro dia da semana, refletem a terminologia das igrejas cristãs gentias para o domingo como primeiro dia na sequência determinada pelo Shabat, que era o 7º. Então, se o dia literal de sábado é o 7º dia e era o dia do descanso, o primeiro dia é o dia o quê? Subsequente. Parte do significado, tanto do Shabat quanto do dia do Senhor, se encontra em sua celebração da redenção. O Shabat servia de memorial para a redenção do povo do Egito. E devido à sua relação com a ressurreição, o dia do Senhor celebra o aspecto culminante da obra redentora de Deus em Cristo. Então eu vou fazer um resumão aqui disso. Esse dia foi escolhido como um dia prático. Nós tínhamos 7 dias, nós temos 7 dias na semana, não dava para se cultuar todo dia. Existe um padrão de início e de término nos dias que o Senhor contou, sendo o sábado o 7º dia e o domingo o primeiro dia. Alguns teólogos vão apontar que o dia do domingo foi escolhido por conta da ressurreição de Cristo, mas não tem fundamentação bíblica clara para isso. Não é dito que o primeiro dia, o dia do domingo, foi escolhido por causa da ressurreição de Cristo. Nós não temos esse relato bíblico. Então o que nos fica é que os cristãos, ao longo da história cristã, escolheram o dia de domingo para se cultuar ao Senhor. E aí, ok, não é dentro de uma perspectiva normativa como o sábado do 4º mandamento. Ele não é uma ideia de separação literal como o sábado do 4º mandamento, porque não temos textos no Novo Testamento que aponte para isso. Então, qual é a similaridade que nós podemos identificar no domingo e no sábado do Shabat, né, do descanso? É justamente esse ponto que foi trazido aqui no final do texto. Ambos eram dia de quê? De celebração e de lembrança, de trazer à memória aquilo que o Senhor havia feito.
no domingo, nós nos lembramos o que o Senhor fez. E nós cumprimos, sem dúvida nenhuma, as ordenanças que Cristo nos deixou. Isso quer dizer que se uma igreja escolher fazer isso na quarta-feira, ela está errada? De forma nenhuma. Não tem. Não teria nenhum imperativo bíblico que poderia desqualificar uma igreja que hoje escolhesse a quarta. Só que existe toda uma realidade do impacto do cristianismo no Ocidente, por exemplo, que trouxe 2 dias separados e livres, que é o sábado e o domingo. Então o domingo ele já está livre. Majoritariamente ninguém trabalha. Olhamos para a Escritura e vemos que os cristãos, e também para a história da igreja, tradicionalmente começaram a se reunir no domingo. Então nós trazemos essa prática congregacional, mas que não é uma prática normativa, não é uma prática que vem do texto bíblico como um imperativo, mas de forma didática e de forma prática foi escolhida pelos cristãos, ok? Então vamos lá. A reunião da igreja no domingo é um instrumento didático desta lembrança, que reúne diversas grandes possibilidades de aplicação, tais como descansar em Deus, descansar na ressurreição, lembrar que ainda resta um descanso para o povo de Deus e muitas outras coisas convenientes, como, por exemplo, um dia dentre os 7 dias para reunir toda a igreja em adoração corporativa, o que seria impossível, mas completamente coerente com uma visão diária de Shabat, de se fazer todos os dias da semana. Ou seja, se uma igreja também quiser cultuar todo dia, ela está errada? Não, mas é quase que impossível, né? Porque a pessoa trabalha, tem família, a vida continua. Deus não nos tirou desse mundo. Nós continuamos nesse mundo vivendo a vida. Então é coerente que seja separado um dia para esse dia de adoração comunitária, para esse dia de relembrar esse grande descanso que nos foi dado em Jesus Cristo e o grande descanso que nós aguardamos também na eternidade. Lá. Ana, uma dúvida, você falou que não seria errado, de forma normativa, que na igreja, por exemplo, escolhesse tornar-se a quarta, como dia do Senhor, e não agora, esse é o movimento da igreja. O irmão, individualmente, fazer esse movimento, sei lá. Eu já ouvi coisas assim, tipo, isso não seria errado, e até então também achava que era errado. Não, o irmão sozinho, o irmão não consegue no domingo, para ele o dia do Senhor é na quarta. Para a igreja é domingo, mas para ele é na quarta. O domingo ele não consegue esticar. Isso seria um movimento errado, porque ele faz um movimento individual. Com certeza, isso é quebra de pactualidade, isso é quebra de visão corporativa da igreja. Ninguém é igreja sozinho. Se toda a igreja se reúne, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Nós cultuamos na quinta. O culto da quinta é menos culto do que o culto de domingo? Não. Mas a gente faz a mesma coisa que a gente faz no domingo no culto de quinta? Quando a gente ceia? Quando a gente disciplina a igreja? Quando a gente tem EBD? A igreja está pactuada. Essa pessoa não pode simplesmente, então, individualmente dizer: eu vou cultuar na quinta-feira. Na quinta-feira é o meu culto, da qual eu consigo vir no domingo, não. E vai ser por mera escolha, porque, como eu disse, nós temos várias coisas que corroboram para o domingo. Vou dar um exemplo. A igreja toda não consegue vir na quinta, mas toda a igreja consegue vir no domingo, salvo alguns irmãos que intercalam quando tem plantão. Então, por exemplo, não parece ser claro o porquê esse irmão, por exemplo, se direcionaria nessa postura. Né? Tem coisa errada aí, por simplesmente não fazer sentido. Tem coisas que nós não fazemos, não porque deliberadamente você está pecando. É porque não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Se você se pactou com uma igreja que se reúne um domingo para adorar ao Senhor, para aprender da palavra de forma mais profunda, para ser disciplinada, né, pastoralmente, para comungar das realidades da ceia do Senhor, você individualmente fazer esse movimento não é claro, né? Porque é o ponto que a gente vê na Escritura. Quem se reunia no primeiro dia? A igreja. Então eu não posso me destacar da igreja enquanto reunião do corpo de Cristo e dizer: eu vou fazer dessa forma. Não parece fazer sentido com uma
percepção completa de igreja, de como nós nos pactuamos e como nós decidimos essas realidades. Isso tudo dessa mesma dúvida, agora só sendo um pouquinho mais específico. Por exemplo, uma pessoa ela trabalha, digamos, por escala, tem um trabalho que ocupa aquele domingo. E aí ela resolve, tipo, até não importa os treinamentos e tudo mais, pastoral e tal, ela fala assim, olha, domingo eu não consigo me reunir, então eu posso fazer do meu domingo, sei lá, na quinta-feira. Não, porque o que acontece no domingo, na reunião pactual da igreja, não é possível. Aí vou te dar um exemplo. Vou pegar sua forma explícita e eu vou talvez buscar trazer uma resposta também explícita nesse sentido. Se eu tenho um trabalho que eu trabalho todo domingo, eu saio desse trabalho e me submeto à vida da igreja. A vida da igreja dá o tom para a minha vida, não o contrário. Agora, temos irmãos aqui que trabalham um domingo sim, um domingo não. Ok, eles estão participando da vida da igreja, de realidade de comunhão da igreja, por vezes fazem troca de plantão, isso é compreensível. E esse é o motivo, por exemplo, ao qual uma igreja não vai dizer assim, ó, sai desse trabalho para Larissa. Eu vou dar um nome específico, tá? Para Larissa, para o Gabriel, para o Emerson. Por quê? Porque a gente não tem esse dia separado no sentido santificado, separado, né? O irmão não está em pecado ao não vir em um domingo se ele está trabalhando especificamente naquele domingo. Mas a pessoa simplesmente estar em todo o domingo, não poder estar com a igreja, que é o dia com a igreja, se pactuou mutuamente para exercitar determinadas realidades culticas e congregacionais que não são realizadas no outro dia, e ela, nesse sentido, se privar disso e escolher outro dia individualmente, eu acredito que não é esse o ponto, não é coerente, precisa ser algo entendido, precisa ser algo ser exercitado. Particularmente, se uma pessoa próxima a mim tivesse um trabalho que todo domingo, eu acredito que eu trabalharia, obviamente, ouviria, né, a situação e me inclinaria a fazer um processo de aconselhamento, trazendo essa percepção, né, de que não é a minha vida e igreja, é o contrário, né? Então, assim, a gente pode fazer exemplo disso para outras coisas, quer ver? O Emílio usa muito esse exemplo. Só para eu expandir esse conceito, para não parecer que é específico a essa temática. O Emílio, por exemplo, ele trouxe uma fala interessante sobre uma pessoa que saiu de uma determinada igreja e foi para outro estado, a trabalho. E aí, quando ela saiu da igreja dela, do estado dela para ir para outro estado, ela foi procurar a igreja naquele estado e não encontrou. E como que a pessoa sai, vai trabalhar em outro estado e só depois, olha como a igreja está na vida dela. A igreja é primária? É secundária, porque ela foi pelo trabalho e aí eu vou achar uma igreja. E crente não vive sem igreja, não. Crente não vive sem igreja, tanto por ser uma ordenança, quanto por ser uma realidade de vivificação, de renovação, de mutualidade, do exercício das realidades espirituais que são apresentadas no Novo Testamento. Então, assim, eu acredito que isso pode ser expandido para essa realidade mais ampla, né? A igreja, nesse sentido, deve ser o tom da minha vida, e não a minha vida dar o tom. Exceções existem? Existem, e a gente, como uma igreja dinâmica, sabendo que somos uma igreja nesse mundo, vamos nos relacionar com isso. Desde exemplos, por exemplo, na nossa igreja local, de irmãos que são plantonistas e não podem estar todo domingo. Então, acho que a gente precisa ter esse exercício, né, de discernimento e sabedoria sobre isso que não é tão objetivo e tão claro. Não sei se eu compreendi, se foi satisfatório. Se não, pode perguntar. Você chegou a falar, no caso, por exemplo, dos adventistas, né? Eu já conversei com adventistas, eles falam assim, que essa coisa de terem escolhido o domingo é por causa da igreja católica, do romanismo e tal, que teve um tempo, que como se fosse um sincretismo. Eu posso responder a eles, conforme você disse, tipo assim, o sábado era o significado da palavra, né? No Shabá, então, era mais no sentido de separação, que não significa literalmente o sábado, e como você disse, sei lá, se uma igreja, numa realidade X, o pessoal consegue se reunir na quarta e, sei lá, no país, não sei, em algum contexto muito específico, então aquilo não seria pecaminoso ou errado, porque eles têm muito essa visão de que só pode ser ao sábado. Então, posso responder dessa maneira, ou seria errado? Não sei se me confuso ou claro. Sim.
Eu acho que parte dela, mas eu acho que sem dúvida nenhuma. O primeiro ponto que eu partiria é um diálogo. Um debate não tem como. Se a pessoa já está você não consegue. Mas um diálogo é trabalhar a teologia do descanso. Eu acho que eu faria essa abordagem, né? Dessa perspectiva que nós trazemos no livro de Hebreus. Né? Como nós temos esse descanso sendo cumprido, né? Tanto na história da redenção em Jesus Cristo, quanto num aspecto escatológico. O próprio livro de Hebreus remete ao Antigo Testamento fazendo essa lupa. Então, é brigar com as próprias escrituras, não fazer essa lupa e se manter nessa literalidade do sábado, que é o primeiro ponto. A questão deles do domingo ser por conta dos católicos, obviamente, a Igreja Católica ela teve um impacto no Ocidente, como eu disse. O domingo, hoje, é um dia separado, tem gente até que trabalha no sábado, a maioria não trabalha, mas tem muitos lugares que trabalham no sábado, mas o domingo realmente é um dia mais separado. Mas eu não acredito que venha daí. Eu acho que a Igreja Católica deu força na tradição, mas a gente lê textos bíblicos que apontam a Igreja do Novo Testamento se reunindo no domingo, né? Então, assim, o que o Novo Testamento não manda eu fazer não é imperativo. Logo, isso abre precedente para a reflexão teológica do princípio. Então, assim, eu não acredito que exista um princípio que sustente o sábado no dia literal de sábado e que os irmãos, um pouco semelhante a talvez a mensagem teológica e não necessariamente ao dia de sábado dos irmãos reformados, também não acredito que se sustente. Então, assim, eu acho que o Novo Testamento é claro nesse sentido. Não há nenhum movimento no Novo Testamento de imperativo, né, dizendo guarde o sábado. Como Cristo vem ressignificar, ele não toca. Então eu acredito assim que essa posição dos irmãos não, né, perdão, alguns, aí é uma outra conversa, mas dos adventistas, não, posição com sustentação, e eu acho que você pode com tranquilidade trilhar esse caminho de argumentação, tanto teológico quanto histórico no texto bíblico, né? Histórico no texto bíblico nesse sentido, a gente pega o relato do texto bíblico e é o primeiro dia da semana que a igreja se reúne, mas também não tem nenhum texto que diz, e os irmãos devem se reunir no... Não tem, não é imperativo, não é normativo. Então, na minha visão, isso quebra um pouco esse posicionamento deles, né? E aí fica ainda pior, porque aí os adventistas vão trabalhar a guarda do sábado como um meio de salvação, né? Aí tá lascado, aí você tem que trabalhar toda a lei. Aí você tem que trabalhar toda a lei para salvação. Aí onde fica a graça, né? É difícil, então não acho que seja um posicionamento de difícil argumentação, do ponto de vista do debate teológico e da história da igreja, como a gente pode entender o domingo. Foi? Mais alguma pergunta, irmãos? Yasmin? Vitória, você acredita que esse entendimento, não raso, mas assim, pouco aprofundado acerca da teologia do descanso, faz com que a gente tenha maior dificuldade na disciplina da contemplação, do silêncio? Eu pergunto porque muitas vezes eu pensava que a minha dificuldade vinha mais a partir da influência cultural mesmo, do modo como o Ocidente faz a gente trabalhar o tempo todo, digamos assim, né? Então a gente olha para uma cultura asiática, por exemplo, e vê que eles têm mais apreço até para parar, para meditar e tal. E aqui pra gente fica bem mais bombardeado isso. Eu achava que era mais por essa questão. E assim, se não todos, eu já devo ter falado isso para alguns. Nossa cultura, né, é difícil parar. Eu realmente falei tudo. Então eu achava que eu era muito influenciada por causa disso. Ou você acredita que é mais por uma questão de não aprofundamento na teologia do descanso e por isso que a gente possa ter, no caso meu, né, mais essa dificuldade de parar, de contemplar, de meditar, de silenciar? Outra pergunta em cima dessa também. Acha que é difícil, seria complicado trazer essas disciplinas para o domingo por poder ser pauta de uma confusão nesse termo de tratar o domingo como um imperativo? Ou não, tudo bem, se isso está muito claro,
fazer com que essas disciplinas estejam no domingo faz sentido, sim. Tá, deixa eu pensar na primeira pergunta. Eu não sei se vocês já viram algumas pessoas falando que a graça do Novo Testamento é uma desgraça. E não no sentido de ser uma desgraça do ponto de vista de catástrofe, mas do ponto de vista de ser, na verdade, uma ausência de graça. Em que sentido, né? E é o sentido, por exemplo, positivo da graça barata do Bonhoeffer. A nova aliança, ela tira a grade. E ela diz assim: Cristo cumpriu tudo por você. E agora você cumpre as boas ordenanças do Senhor por um relacionamento interno e amoroso com Ele. Ana, o que isso quer dizer? De fato, o quarto mandamento antes dizia assim, ó, nesse dia você vai fazer isso. É imperativo. Hoje a gente não tem isso. Isso, de certa forma, torna as coisas mais difíceis do ponto de vista de cumprir essa boa teologia do descanso. Porque se eu tivesse uma coisa que dissesse, ó, é a terça, ponto final, acabou. Não tem conversa, é a terça que você vai parar. Mas não. Agora eu preciso discernir, eu tenho a liberdade de entender, por exemplo, quais tempos eu vou trabalhar para ter esse descanso físico, para fazer esse movimento de contemplação no descanso que Cristo já fez, já conquistou por mim, né, e que agora eu descanso nele. Então isso torna as coisas mais difíceis, de fato, né? Antes, teoricamente, poderiam ser mais fáceis, mas nem tanto, porque o povo também não cumpria, então, né, repetidamente, como a gente viu, o povo não cumpriu guardar o sábado e o negócio pegava fogo lá com o juízo de Deus. Mas assim, de fato isso traz um exercício muito mais intencional da nossa parte do ponto de vista do descanso. Eu acredito que a cultura do nosso tempo corrobore com isso. Então, é algo que eu acredito que está na inclinação do nosso coração, né, do ponto de vista de sermos ativistas e fazer. E às vezes você não é uma pessoa ativista. Outros pecados também contribuem para isso. Preguiça, o ócio, a procrastinação, né? Às vezes você está ali parado fisicamente, mas você não tá contemplando, você não está descansando, né? Você está fisicamente parado. Então, assim, Yasmin, eu acredito que sim, a teologia do descanso, ela demanda esse exercício intencional e responsável de olhar para a Escritura, que não vai me ordenar um dia, mas vai me dizer que eu preciso decidir, discernir na minha vida comum quando descansar fisicamente e continuamente descansar no Senhor todos os dias. Todos os dias é uma opção. Orar, ler a Bíblia, lembrar do Evangelho, buscar se separar de uma vida pecaminosa. Isso é santificação. O nosso dia é separado todos os dias nesses termos. Mas nessa teologia do descanso, eu acredito que sim, a cultura corrobora o nosso próprio pecado e essa elasticidade que a graça traz do ponto de vista de você não ter um dia, né, da qual de forma legalista você tem que parar, mesmo se você não quiser parar. Não, você precisa cultivar o seu coração nessa compreensão de que é necessário parar e de que existe algo muito claro na forma como Deus me criou, nessa realidade de parar e descansar, e eu preciso fazer cumprir. Então eu acho que, eu não sei se eu respondi. Sim, respondeu que foi. Então eu acho que esse é um caminho. Em relação ao domingo, cara, eu acho que não. Eu acho que isso vai depender muito da dinâmica da pessoa. Se eu tenho uma pessoa que trabalha de segunda a sábado e o dia dela é o dia que ela vai, né, usar pra descansar fisicamente, então ela chega em casa, almoça, de 2 às 4 ali ela vai dormir, né, porque vamos dizer que no dia da semana ela consiga se encontrar com os irmãos e ela não use necessariamente o domingo para isso. Não é normativo, é algo que você pode discernir, né? E se o irmão não assumir uma postura teológica de guarda do domingo, eu acho pouco provável que ele caia numa questão legalista. Eu acho que é mais intencional você ter que guardar pela teologia do que você acabar guardando se você não tiver... Porque a gente está em serviço, né? O domingo, nesse dia, ele não é um dia, por exemplo, que nós transportamos a literalidade do descanso físico, porque o domingo é um grande dia de serviço.
Pra ser franca, o domingo é um dos dias que eu fico mais cansada. É um dos dias que eu fico mais cansada, gente. Minha mãe vê, eu fico um caco. É triste. E por quê? Porque eu tô excedendo os meus limites? Não, porque foi um dia maravilhoso de serviço na igreja. Foi um dia de EBD, foi um dia de aconselhamento, foi um dia de cultuar, foi um dia de sentar para ter reunião do ministério. Isso é maravilhoso. Eu separo outro dia, por exemplo, da minha semana para ter esses momentos de descanso, né? Nesse sentido eu consigo. O dia que eu não tenho discipulado, não tenho nada, beleza. Descanso, durmo mais, um tempo, né? No dia que eu não vou trabalhar, estende, ao invés de acordar 8, acorda 10, aí separa para ler, separa para orar, faz tudo com muita calma. Então assim, eu acho que isso precisa ser discernido à luz dessa realidade. Se o irmão escolher o domingo, e se o domingo for possível para ele, né? Amém. Mas se não, também existe essa. Acho que não é fácil cair no legalismo se não tiver a teologia da separação do domingo. Foi? Mais alguma pergunta, Evelyn? Em que lugar, assim, eu digo pensando naquilo que é caro pra gente, como as bases da fé, coisas que não podem ser negociadas ou remanejadas, em que lugar essa questão do sábado, por exemplo, como os adventistas têm outros desdobramentos problemáticos na fé deles, mas em que sentido essa questão da compreensão errônea do guardar o sábado literalmente ou do santificar ali de certo modo o domingo, até onde isso é um ponto negociável? São questões secundárias onde a gente consegue conversar ou não? Tem certos aspectos que não tem como serem conversados e nem aceitos de modo... Essa temática, eu acho que a única questão que não é conversada é a posição dos adventistas, né? Porque eles atribuem a guarda do sábado com uma conexão de salvação, porque é a quebra de um mandamento, né? Na literalidade do guardar o sábado. Então eu acho que esse é o único ponto que realmente, assim, não tem diálogo, não é uma posição possível, né? É uma posição errada, completamente errada, que traz uma força desse mandamento para a nova aliança que não existe. Então não tem diálogo. A questão dos outros irmãos, por exemplo, eu acho que tem diálogo do ponto de vista de respeitar. Então, assim, eu acho que é muito ruim, e dependendo da formatação da igreja, do contexto social, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A igreja do Jonas e do Franklin, se eu não me engano, só tem um culto no domingo, na parte da manhã. E o restante do domingo, eles separam para estar com a família, para ir com o cinema. Você tem que ter muita certeza teológica de que o domingo não é o dia separado do Senhor para fazer isso. Eu estou indo no cinema, eu estou pecando, né? Como alguns irmãos vão no aniversário, vão numa coisa assim, né? Então, assim, eu acho que é mais um desdobramento prático de limitação legalista, mas não no sentido legalista salvífico, porque os irmãos reformados que creem dessa forma não impactam isso, por exemplo, na realidade de salvação daquela pessoa. Mas eu acho que é dessas implicações, assim. E eu acho que dá pra você dialogar, respeitando as diferenças, entendeu? O único ponto que com certeza não dá pra dialogar é o ponto do adventista, por conta desse vínculo com a salvação. E aí quebra tudo, né? Mas com esse... Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que é basicamente isso, assim. Então é um ponto que a gente discorda e a gente respeita, né? Então... Pelo menos a gente, o pastor, né? Eu também não concordo, e aí os irmãos são livres também para entender, né, essa posição individualmente. Então, é importante ressaltar isso. Se algum irmão estudar e falar assim, cara, eu acho que é isso, ou você vai se submeter, né, àquilo que a igreja local propõe, ou tu vai ter que procurar outra igreja. Brincadeira, irmã Sandra falar, eu ouvi que eu vou procurar outra igreja. Mas é sério, no sentido de diferença é sério, né? Não é um ponto que é essencial, tá, Evelyn? Não é um ponto que é essencial nessa divergência dentro desse nicho do reformado. O adventista não, aí já é outra coisa, tá bom? Mais alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta. E aí eu vou deixar para os irmãos a leitura desse texto aqui, ó, conclusão pastoral. Mandei lá no grupo, tá? Da nossa classe, e eu vou pedir para que os irmãos façam essa leitura, porque ela realmente é uma leitura que vai sintetizar. Tem alguns pontos aqui que eu nem trabalhei diretamente, como
a questão da relação dos cultos de quinta. A gente até chegou a citar a diferença e como lidar, né? Não diferença essencial, mas diferença didática daquilo que é proposto. Mas aí eu peço que os irmãos possam fazer essa leitura. Então, irmãos, eu finalizo aqui esse quarto mandamento, que é algo tão importante para a nossa compreensão de relação com o Senhor através desse mandamento, né? Na próxima aula eu vou abordar isso de forma mais clara, mas agora a gente terminou aquilo que é a primeira parte dos mandamentos, né? Que é a relação com Deus, que vai do primeiro mandamento até o quarto mandamento. Então hoje nós encerramos aquilo que explicitamente se refere à relação do homem com Deus, como o homem se relaciona com Deus. E eu espero que os irmãos possam ser edificados pessoalmente no término dessa aula, nessa teologia do descanso físico que a gente trabalhou, como também aprofundar a compreensão de como nós nos reunimos enquanto igreja no descanso que nós já temos em Cristo e na espera também escatológica do descanso eterno. Então, na próxima aula a gente inicia aí a segunda parte do decálogo com o quinto mandamento, honrar o pai e a mãe. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse encontro nessa manhã, trabalhando um mandamento que é tão difícil do ponto de vista de como nós tratamos ele na nova aliança e os diferentes posicionamentos, mas que é tão abençoador e renovador quando nós compreendemos o cumprimento desse mandamento na nova aliança. Como individualmente nós respondemos, como igreja e congregação nós respondemos. O meu pedido, Pai, é para que o Senhor nos ajude a viver diariamente uma vida de santificação, uma vida de descanso na obra do Teu Filho Jesus Cristo, que oriente a nossa vida também de descanso físico, compreendendo as nossas limitações e a nossa necessidade de renovação física, Pai. Peço também para que dia após dia nós venhamos a de fato nos reunir como igreja no dia do Senhor, no dia do domingo, para adorar o Senhor, para se lembrar das grandes verdades que o Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo, conquistou para nós e conquistou em nós, Pai. Nos guie nessa verdade, que venhamos a cumprir o Teu mandamento, não como uma forma de encontrar salvação, nem poderíamos, mas como uma forma de expressar o quanto nós amamos o Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu te faço essa oração. Amém. Amém, irmãos, estão liberados.